Oi, acho que eu Oi, caí. André, Ou voltamos. caiu a live, sei lá que porra que Então vamos aconteceu. lá. Não é que deu aquela hora que a gente Ah, tinha deu a combinado, hora. agora a gente Beleza. começa de novo, É uma nóis. nova, para poder terminar sem apertar. Vamos Claro, não, lá. lógico. E aí eu ia falar que o Rio de Janeiro é o que mais preocupa, porque ele continua, apesar de estar só 2 dias atrás de São Paulo, ele segue numa aceleração de 5,9. Isso me leva a crer que dos estados grandes, ele vai ser o único que vai ultrapassar a barreira de 300 óbitos por milhão. Então, isso é uma marca que não é muito legal. Os países europeus que passaram isso são a Suécia, França, Reino Unido, Espanha, Itália. A Alemanha, que a gente tem como referência, hoje está em 100, e Portugal, que vai muito bem, 130. Eu, cada dia mais, acho que a gente vai terminar empatado com Portugal. Portugal está em 130, nós estamos hoje em 102. Portugal está um pouco na nossa frente, mas não muito, 10 dias a mais. E a velocidade de Portugal e a nossa, ela está cada dia mais convergindo. Então, provavelmente, a nossa curva base, que já foi a Alemanha, em algum momento a gente achou que seria igual à Alemanha, a gente deve ser 30% pior que a Alemanha, mas será igual a Portugal e 60% melhor do que a Europa Central. Bom, então agora você acabou de fazer a análise dos estados vermelhos, né? Os estados que estão Sim. com mais problemas, com maiores problemas, com mais óbitos. Agora vamos falar no que você chama de amarelo, né? Os estados que não estão tão bem quanto os verdes e nem tão mal quanto os estados vermelhos. Quais são e como é que está a situação de cada? Você tem São Paulo, que é o líder do pelotão, já em 69 hoje, né? 131 óbitos por milhão de habitantes, está igual ao Portugal. Se eu falei que o Brasil como um todo está 10 dias atrás de Portugal, São Paulo está praticamente no mesmo dia de Portugal. Portugal também está crescendo 2, 3% ao dia, São Paulo um pouquinho acima, até porque São Paulo é 4, 5 vezes maior que Portugal, né? Tem o interior e a capital. A capital já aparece muito com o que é Portugal. Então, São Paulo não me preocupa muito, é óbvio que eu fico triste pelos 6 mil óbitos no meu estado, mas se a gente for parar para pensar, vai terminar perto de 150. Não é um desastre tão grande, muito longe. A gente falou na live do Vitor que falaram de 1 milhão de mortos no Brasil. Em São Paulo falaram em 277 mil, até dia 30 de abril. Hoje é dia 24 de maio e nós estamos com 6 mil, quer dizer, uma margem de erro de 97%, né? Assustar as pessoas de graça. Aí você tem Pernambuco, que não me preocupa tanto, porque está a 60 dias da curva, com 223 óbitos por milhão. É lógico que está pior que São Paulo, não há nenhuma dúvida, mas esse é um que deve chegar perto de 300. Eu diria que ele deve se aproximar muito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Como é que Pernambuco, muito. como é que está a aceleração de Pernambuco hoje? Pernambuco está acelerando menos que o Rio de Janeiro, 5,6. Por isso que eu acho que, de alguma maneira, os dois estados vão acabar convergindo ali no final da curva. A curva do Rio tem sido estranhamente resiliente. Eu não sei se por um sistema de saúde pior do que o de Pernambuco, confesso que não conheço. Não sei se por um represamento de casos maior, mas o fato é, um estado que já deveria estar muito perto de São Paulo, ele insiste em estar perto de alguém que está uma semana atrás dele, que é o caso de Pernambuco. Então, talvez, se a gente falar daqui 10 dias, eu vou falar, olha, juntei Rio com Pernambuco, porque eles começaram a se parecer demais. É uma possibilidade, eu diria hoje, bastante razoável. A gente tem Maranhão, que está no 55. Maranhão chegou a me assustar muito, eu cheguei até a falar, pô, acho que Maranhão vai entrar no grupo do Norte. Mas o Maranhão fez um bom trabalho e hoje está com 102 óbitos por habitante. São Paulo, no mesmo período, tinha alguma coisa perto de 70. É óbvio que será pior do que São Paulo, mas provavelmente 40% pior. Estamos falando que São Paulo vai terminar por volta de 150, provavelmente o Maranhão vai terminar perto de 200, 220. É lógico que é Qual a ruim, mas aceleração do Maranhão hoje? a Maranhão hoje, graças a Deus, está acelerando a 4,7. E a gente Só não para pode esquecer lembrar, o Brasil está 4,9 hoje, é isso? do Aceleração, se somar tudo, 4,99. 4,99. 4,99 o Brasil. Então, até para as Uhum. pessoas terem como referência, está acelerando mais do que a média Brasil ou menos? Maranhão É, abaixo da média de aceleração. baixo. E é importante citar, a gente às vezes não pensa muito que o norte é pobre, lógico que é, mas o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Então, assim, você tem o estado mais pobre do Brasil, com uma taxa de óbito 40% pior do que São Paulo, é um ótimo trabalho. O estado de São Paulo é o estado mais rico, né? Alguma coisa está sendo feita. Alguma coisa está Vamos sendo. E lá, aí nós próximo. temos o Amapá. Aqui o Amapá, eu acho que tem um plano de amostra, moram 900 mil pessoas no Amapá, é um bairro grande de São Paulo. Ele está em 50, ele está bem atrasado na curva.
ele está crescendo 6 e 7 ainda numa velocidade rápida e já tem 180 óbitos por milhão. Esse é um candidato a ser o Pará daqui 2 semanas. Por quê? Porque o Pará, no mesmo período de Amapá, estava melhor do que o Amapá. E se o Pará está pior do que o Amazonas, algo me diz que o Pará vai ser pior que o Amazonas e que o Tocantins vai ser ainda pior do que o Pará. Então, talvez, quando a gente chegar no final de junho, por milhão de habitantes, Amapá, ou talvez até o Tocantins, que é uma outra discussão, que a gente já vai chegar nela talvez se der tempo, sejam os 2 piores estados do Brasil por milhão. A nossa sorte é que são estados muito pequenos. Você tem 900 mil pessoas no Amapá e você tem 1,5 milhões no Tocantins. Mas são 2 estados que, por safra, eles vêm piores do que Amazonas e piores do que Pará, indicando que talvez esse bloco do norte seja muito parecido com a Itália, 400 e pouco na média. Ok. Mais esse dos amarelos, mais algum do amarelo? Não, no amarelo, graças a Deus, nenhum. Aí você tem um bloco muito diverso no verde escuro, né? Que eles representam 10, só para dar dimensão, o amarelo com o vermelho representa 86,5% dos óbitos. E, no entanto, eles têm menos da metade da população brasileira. Então, se isso aqui melhorar, o Brasil melhora por osmose. Eu acho que isso é importante todo mundo ter na cabeça. É lógico que eu não quero ninguém morrendo no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, mas se a gente tiver que torcer por algum lugar, são esses 6 estados. É isso que vai puxar a curva para baixo ou para cima. Se um dos 6 cair, o Brasil cai junto. Se um dos 6 subir, o Brasil sobe junto. Como número total, como média e como curva, né? Não tem Vamos jeito. lá, esses 10 estados, uma rápida abrangência sobre os 10, André. Você tem aí fácil? Aí você tem um bloco, ele não é tão monolítico como a gente gostaria, mas eu acho que dá para agrupar aqui, aqueles que estão acima de 50 e Tocantins, que é um caso à parte. Então você tem Distrito Federal, 56, você está com óbitos por milhão aqui de 95, deve terminar perto de São Paulo também, alguma coisa perto de 150, a capital, lembra que é um hub, né? Como toda capital entra muita gente. Você tem Sergipe e Rio Grande do Norte, Sergipe com 86, Rio Grande do Norte com 184, mas jamais no final da curva. Seguramente vão passar 200, mas não vão chegar em 300. Você tem Alagoas, que já tem 301 óbitos, está em 54. É outro candidato a se aproximar de 400. Acelera menos, graças a Deus, está acelerando em 6,1, enquanto o Pará acelera 7, mas não é preocupante no nível do Pará de estar já com 300 e pouco, muito avançado. Ela ainda está numa fase mais controlada. Piauí, você tem 99 em MOB 57, outro estado muito pobre. Você tem o extremo norte, Roraima e Rondônia, ambos ali em torno de 50 e 54. Vou somar os dois porque eles são muito pequenos, com uma média de 100. Aqui também eles devem convergir para alguma coisa um pouco pior que São Paulo, 160, 170. Você tem a Bahia, que para mim é o caso mais surpreendente. A Bahia já está em 56, ela está só 10 dias atrás de São Paulo, e ela não está com o número de óbitos por habitante alto, ela está com 27,7. Então é surpreendentemente bom para um estado que não é rico, é um estado que recebeu muito turista durante o carnaval, já está na fase final da curva, já está crescendo 5,4%, e tudo indica que desse bloco talvez seja o que termine melhor que Distrito Federal, melhor que Sergipe, melhor que Rio Grande do Norte, e talvez no final das contas dê até para colocar ele lá naquele bloco verde, talvez como um verde não com 15, mas não deve fazer muito feio não, deve fechar perto de 35 a 40, o que é muito bom para um estado pobre que recebeu tanto turista durante o carnaval. E aí você tem Tocantins, que para mim é um caso que pode ser um problema. Ele está muito atrasado na curva, ele está com 38, ele está acelerando ainda 10%, quer dizer, todo dia, a cada 8 dias ele dobra, e ele está com 34 óbitos por milhão. Nessa mesma fase da curva, São Paulo tinha 6. Se a gente fizesse a multiplicação simples, eu sei que ela não é tão simples, mas a gente faria de Tocantins chegar a 600, que seria pior do que o United Kingdom e perto da Espanha. Eu espero que, como eles vêm atrás, as medidas que eles tomaram depois de São Paulo sejam mais efetivas e eles consigam achatar a curva a partir de agora.
mas dentre os estados verdes escuros, Tocantins é o mais perigoso. Ele corre risco de, no final, terminar pior do que Pará e Amazonas, infelizmente. Ok. Então a gente falou, esquecemos de algum estado? Acho que não, né? Falamos Não, de, desse falamos bloco de aqui tem todos, o né? Acre, que está com... O Acre, que também mora 900 mil pessoas, mas assim, é um estado muito pequeno, ele está crescendo a 5,8. Eu também aqui não vejo muita possibilidade de você ter nenhuma explosão de óbitos. Está em 96. Rondônia, acho que não falamos ainda, né? Rondônia, Rondônia, 63,9, já em 54 da curva, já acelerando a 7,6. São Paulo, nessa mesma fase da curva, estava um pouco melhor. Aqui eu diria também que vai ser um estado que vai fechar naquele bloco dos 160, 170, perto de São Paulo. A gente vai acabar fechando com três grandes blocos. Os muito bons, né, que é aqueles que vão fechar com 15 e 16, um blocão de São Paulo e o resto entre 150 e 180, e aí o bloco do desastre, que vai ser alguma coisa entre 350 e 450, 500, a depender de Tocantins. esses são os três grandes grupos. É. E André, então, para a gente já ir nos encaminhando aqui mais para o final, a gente analisou primeiro a floresta com o Vitor, depois a gente analisou algumas árvores e com você a gente analisou fruta, né? A gente conversou sobre alguns estados específicos. Claro. Com uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo. De novo, né? Comparando com os grandes países da Europa, comparando com os Estados Unidos, como é que estão esses três blocos? Muito melhor, parecido, igual? Isso é importante para não falar de Brasil como um todo. Sim, claro. E assim, antes de tudo, eu queria falar de Brasil como um todo. Só uma coisa que eu acho importante, porque essa semana também vai chover muito forte, a gente vai ter dia de 1.200 mortes, talvez 1.400, 1.500, vai ter. É inexorável que vai chover mais uma semana, talvez mais uma, mas a gente precisa colocar em perspectiva. Na França, eu fiz antes disso, ó, se você pegar, somar Reino Unido, França, Estados Unidos, Itália e Espanha, choveu por 15 dias lá o equivalente a 4.200 mortes aqui no Brasil. Então, isso é importante fazer per capita. Então, você imagina que nesses países, cada qual com a sua população, os Estados Unidos, óbvio que lá é mais e na Europa é menos, mas seria como ter 15 dias seguidos com 4.200 óbitos no Brasil. A gente está falando, o nosso pico até agora, acho que é 1.180. Alô? Voltando, André. Voltando, Não, o que eu estava só colocando, voltou? eu não sei se me viram, mas que comparando população per capita, trazendo para a realidade brasileira, seria o mesmo que por 15 dias seguidos, sem parar, a gente tivesse 200 óbitos por dia. Se a gente tivesse a mesma curva no mesmo nível de França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Eu estou tirando a Alemanha da equação, porque a Alemanha está melhor do que a gente. Mas se você pegar a Europa Central mais Estados Unidos, esse seria o nível de dor. A gente teria todos os dias 4.200 mortes. Todo mundo tem ideia do quão melhor a gente está na Europa em vidas. Assim, às vezes não parece, porque se dá muita atenção ao que foi o que morreu, e não se dá muita atenção de que poderia ter. A Espanha teve pico 6 vezes pior do que, do que São Paulo. Isso significa que a Espanha, se a gente fosse a Espanha, teríamos dia de 6.600 e 6.300 mortes. Você imagina isso? 6.300 mortes no território nacional inteiro? É muita coisa, né? Ou seja, não é minimizar as 1.200, né? As 1.500 que chegam no Brasil, a gente conversou bastante sobre isso. 1.500 óbitos é muito óbito. Mas, se fosse pegar comparativamente o pico, né, de Espanha, Itália, Bélgica, França, Reino Unido e mesmo os Estados Unidos, seria o equivalente a 5.000 óbitos por 14, 15, 16, 18 dias até começar a baixar devagar também, né? Não baixou de 4.000 para 1.000. 4.000, 3.800, 3.500 e assim foi indo, né? E você tem toda a razão, e até eu vejo, às vezes eu me irrito, às vezes eu só ignoro, mas eu vou buscar mais informação. Essa semana eu vi várias manchetes assim, finalmente a França bate 300 óbitos. Pô, maravilha, fico muito feliz, mas
A França tem uma população de 67 milhões. 300 óbitos na França é o equivalente aqui a 1.000. Então, na verdade, a França está comemorando ter chegado em 300, que é o nosso pico praticamente. Então, dá um pouco da dimensão do quão melhor a gente está. A França celebrou, tinha gente na Champs-Élysées andando porque bateu 300 mortes, graças a Deus. Mas isso equivale aqui a 1.000. Então, assim, essa coisa per capita precisa se colocar em perspectiva, senão a gente entra em desespero e fica todo mundo maluco. Não, é bom até para que as pessoas vejam e que tenha uma dimensão realmente objetiva da coisa, né? Para não ficar só no sofrimento sem informação. E aqui, André... Pode terminar, sim. Pode falar. Não, eu queria responder sua segunda pergunta, deve terminar cada Brasil, mas eu termino isso depois. Não, vamos lá. Depois eu faço o fechamento, então. Responde a segunda pergunta e daí a gente vai para a parte final. Brasil Verde, aqueles estados que a gente falou, só recapitulando: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, eles tendem a fechar a pandemia. Se fossem um país, eles seriam o melhor país do mundo, salvo a Austrália e Nova Zelândia. Isso é muito importante deixar claro. Sem medidas muito radicais, com shoppings abertos desde o começo de abril na Santa Catarina, sem nada muito radical. Eles devem terminar com alguma coisa perto de 15 a 16 mortes por milhão, que é melhor do que a Argentina, que está fechada e confinada. E muito melhor do que a Colômbia, do que o Peru, do que o Equador, e que a Europa nem se fala. Então, esse é um bloco a ser estudado, e não é um bloco pequeno. São 64,3 milhões de brasileiros, é o tamanho da França. Não é erro estatístico, não é erro amostral, não é nada, é um país bastante grande. Teremos um outro bloco formado por aqueles estados do meio ali que a gente falou, mas provavelmente São Paulo, que deve se deslocar para cima, que deve fechar 150 óbitos na média, que é um pouquinho pior do que Portugal, talvez ali empatado, 40% pior do que a Alemanha, mas ainda assim 60% melhor do que a Europa Central. Isso é muito importante. Ainda assim 60% melhor que a Europa Central. E aí nós vamos ter, infelizmente, o bloco vermelho, provavelmente formado por Tocantins, que deve se deslocar para baixo, provavelmente por Amapá, com certeza por Amazonas, Pará, Ceará e talvez Pernambuco, a ver como é que se comporta nessa semana, em que a gente vai ter uma Europa Central, que na média vão ter 400 a 450 óbitos por milhão. Um pouco melhor que a Espanha, um pouco pior que a Itália, mas isso daqui vai ser a nossa Lombardia, não tem muito como fugir disso, a não ser que a semana eles despenquem e surpreendam a matemática, mas acho muito improvável. Então, dentro do mesmo país, nós vamos ter do melhor país do mundo a países parecidos com Portugal, um pouquinho pior que a Alemanha, ao desastre da Europa Central. É isso que vai ser o Brasil. Na soma, vai parecer Portugal. Não, são informações relevantes. E para encerrar aqui, antes de passar a última participação do André, eu gostaria de deixar aqui o que a gente tem estudado. Conversei bastante com o Vitor, tenho conversado com o André, né, durante a semana e trocado mensagem, tenho lido o que eles publicam e também tenho conversado com as pessoas. Então, para a gente terminar de uma forma positiva e não ficarem só os exemplos ruins, né, de quem está fazendo mal, quem está fazendo besteira, não é que eu não vou criticar, eu vou, mas eu quero colocar 3 exemplos positivos. Primeiro exemplo, começando de baixo para cima, coisa que eu estou acompanhando. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul dividiu o estado em 20 áreas, em 20 zonas, em cores de bandeiras. Bandeira verde está liberado, né, com cuidado, com distanciamento, com proteção dos idosos, com máscara, mas ok, vida que segue. Os amarelos, já com alguma atenção, e o amarelo significa que pode ter falta de leito, pode ter falta na UTI, então eles tomam um cuidado um pouco maior. O vermelho, né, onde é mais grave, eles estão chegando no limite, e a bandeira preta, quer dizer, vamos ter que segurar, vamos ter que trancar algumas localidades, vamos ter que fazer reforço em UTI de uma outra cidade e assim por diante. Então, esse exemplo do Rio Grande do Sul, na minha opinião, eu trabalho com liderança, trabalho com gestão de pessoas, e eu nem conheço o governador, nunca convivi, só sei que tem o mesmo nome que o meu, mas isso é um exemplo de liderança. Quer dizer, o cara não se esconder embaixo da cama. O sujeito
Porque é difícil tomar uma decisão, André, né? O político fala assim, vamos liberar. E se morrer um monte de gente? Crucifica o cara. Então, eu não vou fazer nada, né? Vou deixar a coisa andar por inércia, se não acontecer nada, eu vejo o que passa. E aí perde-se muitas vidas de outra forma. É só um dado aqui para... Bom, deixa eu falar dos 3 estados. Santa Catarina. Santa Catarina abriu a economia muito mais amplamente a partir de 20 de abril. Começou a abrir os shoppings, não são só os shoppings, as fábricas, o comércio, as praias. Quer dizer, de novo, com cuidado, checando semanalmente, observando os dados epidemiológicos. E vamos lá, Rio Grande do Sul, 14 óbitos por milhão de habitantes. 14. Santa Catarina, 13 óbitos por milhão de habitantes. Continua, quer dizer, mesmo um mês o estado com 80%, 90% aberto, de novo tomando os cuidados e fazendo as prevenções, 13 óbitos por milhão. O Paraná está abrindo agora, né? Oficialmente Curitiba, por exemplo, segunda-feira estará abrindo os shoppings. Mas o Paraná já está com 70%, estima-se, com 70% da economia funcionando, principalmente o agronegócio, que é o que faz uma enorme diferença nesses 3 estados do Sul. O estado já está funcionando. Aqui, André, para você ter uma ideia, e eu sei porque eu estou conversando com os médicos, não é conversa mole, se alguém ficar doente, tem telemedicina. Ele vai fazer uma triagem, ele vai ligar lá para um número, alguém vai atender, vai fazer, não é o médico, vai fazer uma triagem. Se perceber que a pessoa está com sintomas graves, um médico vai atender essa pessoa visualmente, por telemedicina. E esse médico vai orientar essa pessoa se ela deve ir em um hospital, qual o hospital, já com uma guia preenchida. Então, não tem um monte de gente sentado em volta de como a gente vê em muitos lugares, né? Lá pinhocados, transmitindo doença um para o outro. Ele vai com o nome e o hospital já está esperando essa pessoa. Ou para internar essa pessoa, ou para medicar e ver o que está acontecendo. Então, quando você tem uma gestão onde as pessoas sabem o que está acontecendo, onde as pessoas são bem tratadas, de novo, pode ter bons exemplos de outros estados? Deve ter. Eu só estou citando Blumenau. Acompanhando, né? Eu vou comentar Blumenau. Então, os estados do Sul, por exemplo, guardadas as proporções, um fazendo uma coisa melhor, outro pior, isso não é por acaso, né? Essa quantidade de óbitos por milhão de habitantes. O exemplo de Blumenau, que nós já falamos na live passada, que eu também nem conheço o prefeito, esqueci o nome dele, mas eu tenho o vídeo, um monte de gente me pediu o vídeo, né? O prefeito de Blumenau, semanalmente, grava lá 10 minutos, 5 minutos, um videozinho, ele está lá numa sala, onde ele mostra a evolução epidemiológica da doença na cidade de Blumenau. Quantos testes foram feitos, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão internadas em enfermaria, quantas pessoas estão internadas em UTI, o que está rolando. E ele fala, pessoal, nós dobramos a testagem. Semana que vem nós estamos esperando um aumento de 35% da quantidade de infectados. Mas, como só 5% costuma necessitar de hospital, nós temos 55 vagas abertas. Ou seja, o cara está dando um show de segurança, de liderança, de exemplo e informando a população. Então, para resumir esse bate-papo, mesmo nos estados do Sul que fizeram bem feito, eu acho, aliás, eu tenho certeza, como consultor em gestão de pessoas, que cada prefeito deveria assumir esse ônus ou essa situação, avisar a população de o que está acontecendo, né? Não precisa ser um grande comunicador para isso. Basta um quadro, basta boa vontade e basta dar informação, abrir o coração, né? Mostrar para as pessoas o que está acontecendo. André, se cada cidade, só para terminar esse raciocínio, depois eu vou te deixar fazer o contraponto. Se cada cidade, acima de 100 mil habitantes, tivesse uma gestão realista, inclusive dizendo o que se estiver errado, olha pessoal, a gente está no limite, nós só temos 5 vagas no hospital, vamos ficar mais em casa, vamos tentar segurar, né? Porque a situação está grave. Eu tenho certeza que esses números seriam menores, né, nos outros estados. Não posso afirmar, mas eu estou falando de gestão de pessoas. E por fim, o que está faltando em muitos casos
É isso, é liderança. O que está faltando, eu estou falando a nível gerencial, país, né? Alguém, um presidente ou um ministro da saúde forte, assumir a coordenação, porque são 27 situações diferentes. Não dá para falar todo mundo vai ter que fazer isso, todo mundo vai ter que fazer aquilo. É gestão caso a caso. Os governadores também deveriam ter a humildade de pedir ajuda. Falar, olha, quem fez bem feito? Qual é o benchmark? Qual é o melhor estado do país? O que esses caras estão fazendo bem feito? Pega uma comitiva e vai lá aprender. Né? Entra no avião lá, entra no carro e vai lá aprender com o governador, com o prefeito que está fazendo bem feito. Os prefeitos, por sua vez, se o governador não está fazendo bem feito, ou se o presidente não está fazendo bem feito, ou se o ministro da saúde não está coordenando, se vira. Pega o carro e vai aprender com o prefeito que está fazendo a gestão bem feita. Não precisa muito mais do que liderança, inteligência e bom senso. O recurso é curto, a gente sabe disso. Agora, quantas mortes desnecessárias aconteceram por falta de liderança, por falta de gestão, por falta de coragem? Eu não quero nem entrar no mérito político, ou do desvio, ou do roubo, ou do aproveitamento, ou da canalice. Eu não vou falar de coisa que eu não posso provar. Agora, se daqui para frente, e esse acha que é uma das nossas missões, né? Como participantes da sociedade, como formadores de opinião, se a gente conseguir passar ou distribuir essas informações e cobrar com que as pessoas cobrem os seus governantes de maneira lúcida, né? De maneira lógica, de maneira racional, as coisas vão andar melhor. O jogo não está acabado, né? Nós acabamos. Não, nós estamos ainda no meio da tempestade, né? Como falou o Vitor, você fala, ó, a gente já está vendo o aeroporto lá longe, mas o avião vai pousar. Então, o jogo não está jogado. Dá tempo. Existem boas práticas, existem boas lições a serem aprendidas, né? Os líderes precisam ter a humildade de aprender com quem fez melhor, para salvar vidas. Não é para fazer graça, não é só para ganhar. E se ele aprender e ajudar a salvar vidas, esse líder vai ganhar a eleição. Isso é ação e reação, isso é óbvio. Não é hora de se esconder embaixo da cama. É hora de mostrar a cara. O que a gente espera de um líder é coragem, né? É ousadia no sentido de ser proativo, no sentido de se expor ao risco, né? De às vezes falar besteira, mas pelo menos aprender com quem está fazendo melhor. É isso que nós aqui, como formadores de opinião, temos a obrigação, é pegar esses dados do Vitor, pegar esses dados do André, que estão trabalhando de graça aí, que estão fazendo isso sem nenhum fim lucrativo, sem fazer nem comentário da empresa que trabalham, estão fazendo um trabalho altruísta de verdade. A gente precisa divulgar mais esse tipo de informação para que, de um jeito por bem ou por mal, os líderes, né, as pessoas que nos governam, tenham bom senso de aprender com quem está fazendo bem feito. O objetivo, então, repito, não é ensinar, é transmitir informação. Então, André, para te passar a palavra para o fechamento, mais uma vez agradecer o seu altruísmo, a sua boa vontade, a sua e a do Vitor. Não desanime, às vezes eu percebo, né, você, ele também, né, quando os dados vêm ruins, quando as pessoas criticam, você não postou hoje, você não fez... dá vontade de desganar alguém, um ou outro de vez em quando, né? Então não se abatam, né? Quando a coisa fica um pouquinho mais delicada, ou quando vem uma crítica desonesta, porque vocês estão no bom caminho. Eu concordo. É uma frase que eu gosto muito, que é muito usada nos Estados Unidos. Nós estamos sangrando, mas não estamos mortos. Nós vamos deitar um pouco, descansar, nós vamos levantar, lutar novamente e nós vamos vencer como nação. Nós não morremos, estamos apenas sangrando e vamos vencer de novo. E só para terminar, eu queria desejar feliz aniversário à minha esposa, que é amanhã. Já estou me adiantando. Parabéns, Poliana. Daqui 1h30 é aniversário, então estou me adiantando. Obrigado. Tá certo. Obrigado, André. E, pessoal, quarta-feira o André está convidado também para assistir. Eu vou fazer uma live com o Dr. José Rocha Faria, professor, doutor e pós-doutor em cardiologia da PUC Paraná, e o José Rocha coordena um grupo que faz estudos epidemiológicos a respeito da Covid.
Então, Bem o que a gente vai trazer na quarta-feira é um médico. Aqui a gente trouxe dois matemáticos, entre aspas, né, duas pessoas que estudam a parte matemática. Eu não sou médico, o André não é médico, o Vitor não é médico. Mas o Zé é médico, né? E além da vivência de 25 anos de medicina, ele está na linha de frente também, o Zé tem a visão também das estatísticas, a visão epidemiológica, e ele também vai falar do que está acontecendo com os tratamentos atuais, perspectiva de novos tratamentos, perspectiva das vacinas, quando é que esse negócio tende a chegar, o que tende a acontecer no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, que estão bem, o que tende a acontecer nos países que estão, nos estados que estão com mais dificuldade. Então vai ser uma abordagem, uma visão um pouco diferente dessa que nós fizemos hoje, mas com um cunho mais de medicina, né? Um médico falando sobre um assunto e não um leigo como nós que estamos aqui tentando dar informação dentro do que é possível. Ok, pessoal? Então, obrigado pela audiência. Gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.